quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que saiamos daqui, meu Deus, dispostos a glorificar o Teu nome em tudo o que fazemos, em todas as áreas da nossa vida, na família, no emprego, no dia a dia. Que venhamos meditar nas grandezas da Tua palavra, Senhor, constantemente. No nome santo de Jesus Cristo é o que nós oramos e agradecemos. E todos digam amém e amém. Nós deveríamos meditar mais acerca das grandezas do Evangelho nas nossas vidas. De fato e de verdade, o Evangelho é algo que vai fazer com que você pare, pense e não compreenda tudo aquilo que envolve as promessas de Deus no tocante à salvação. Mas pela palavra de Deus, você vai compreender parte daquilo que Deus planejou para todos nós. Porque essa revelação, a palavra de Deus, faz com que a gente compreenda os desígnios do Senhor. É claro que não vamos compreender tudo, porque Deus é soberano e infinito. E o objetivo da palavra de Deus não é fazer com que eu compreenda tudo. Quem trabalha com isso é o ocultismo, que quer compreender tudo. Mas nós compreendemos aquilo que está escrito aqui. E nós precisamos parar um pouco e meditar nessas verdades. Eu vou te dar um exemplo. Você já parou para meditar, por exemplo, na justificação? O direito que Jesus alcançou por mim e por você? Pela fé nós somos feitos justos pelo sangue de Jesus diante de Deus. Olha a grandeza que há nisso. O louvor cantou um cântico aqui. Somos filhos da graça. E o cântico fala de justificação e o cântico fala de glorificação. Você já parou para pensar que o Evangelho de Jesus Cristo trata justamente disso? Um Deus que nos deu o direito de se achegar a Ele e vai nos buscar e vai fazer com que os nossos corpos sejam ressuscitados para a glória do Pai. E estaremos com Ele por toda a eternidade. Geralmente as pessoas elas meditam em coisas temporárias. Vou te dar um exemplo. As necessidades pessoais que nós temos faz com que a gente medite mais. Se você tem um sonho, eu tenho um sonho de ser isso ou de ser aquilo. A grande tendência é que você medite nesse sonho. Daqui a 10 anos eu quero estar na beira da praia, com os meus filhos. Depois que eu aposentar, todos os problemas da minha vida serão resolvidos. Quando eu passar naquele concurso público. Quando eu mudar para aquela casa nova. Quando eu tiver aquele carro novo, lançamento. Ai meu Deus, que vontade de conhecer o mundo inteiro.
E aí vai. E a vida do homem passa a ser uma meditação medíocre. Porque o homem começa a meditar somente nos seus sonhos. E ele deixa de meditar naquilo que realmente é o Evangelho. Você sabe por que tem pessoas que acham um enfado irem para a igreja? Ou um fardo? Porque a meditação só gira em torno do hoje. As coisas de Deus serão um fardo para pessoas que vivem meditando no hoje e no agora. Vai ser até insuportável. Porque elas estarão mais preocupadas com os seus sonhos, com as suas realizações. Elas estarão preocupadas mais com aquilo que elas podem ser. Eu não estou dizendo para você que você não tenha que estudar, que você não tenha que ter um mínimo de planejamento, embora todo planejamento esteja ligado à vontade soberana de Deus. Se Deus não quiser, tudo que você planejou vai por água abaixo. Mas a vida das pessoas se tornou uma meditação terrena. O salmista diz que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, quando a gente fala na adoção desse Deus que se fez carne, morreu na cruz, nos deu um direito, e esse direito nos faz sermos chamados filhos de Deus. Um direito de filiação. Aquele que é alcançado pela graça de Deus tem um direito de filiação. O efeito da justiça de Deus em Cristo foi cancelar o julgamento que havia contra nós, por conta do Éden. Nós fomos libertos do castigo eterno e restaurados em relação a Deus. Nós estávamos completamente alienados. E agora nós fomos adotados, restaurados em relação a Deus. Se para você isso é pouco, para mim isso é muito, muito além, infinitamente além daquilo que eu merecia, porque eu não merecia nada. Eu merecia o castigo do inferno. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5, o texto diz: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É disto que o Evangelho de João trata. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi nos dar um direito. Agora, o direito que Jesus conquistou por nós está muito além do direito de adoção aqui na terra. A lei garante o direito de adoção.
nós não tínhamos direito nenhum. Quando você vai numa creche, existe toda uma parafernália para trabalhar a questão da adoção. Existe o juiz, existe uma promotoria que cuida especificamente disso, existe uma fila, pessoas que se inscrevem, que fazem exames psicológicos, existe uma assistência social que faz uma entrevista com base num direito. Nós não tínhamos esse direito. A adoção como filhos de Deus é muito mais profunda que a adoção aqui na terra, porque nem direito nós tínhamos. Somente Jesus conquistou esse direito por nós. Se Jesus não tivesse conquistado esse direito por nós, nós iríamos viver as consequências da desobediência do Éden. O que Cristo fez por nós está acima de qualquer coisa que o homem possa fazer em relação ao outro. Nós não tínhamos direito nenhum. Muito pelo contrário, nós tínhamos uma sentença de morte. Nós não tínhamos direito nenhum. Nós não éramos amparados por nada e ninguém. O que nós tínhamos era uma sentença, e essa sentença era uma sentença de morte. A adoção que Cristo fez por nós anulou essa sentença. Quebrou os efeitos dessa sentença. João é o autor dessa epístola, desse evangelho, e ele escreve para os seguidores em todo e em qualquer lugar. João escreve num contexto de um mundo de morte. É tanto que o evangelho de João vai tratar das coisas do que é de cima, do que é de baixo. Um verdadeiro dualismo. O João vai tratar, de fato, de um Jesus que traria a vida. Jesus que vive num contexto, que estava num contexto de morte, com a sua própria vida, muda a condenação eterna que estava sobre nós. Ele traria a vida, uma vida devolvida através do seu próprio sacrifício. O Evangelho de João, dividido em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 12, fala do ministério público de Jesus, que durou 3 anos. Do capítulo 13 ao 21, do ministério privado de Jesus, que durou poucas semanas. Ele estava com os discípulos em alguns momentos, em outros momentos Jesus passou sozinho. O Evangelho de João fala da encarnação, o Deus que se faz carne. O Evangelho de João fala da salvação em fé. O Evangelho de João fala da condenação. O próprio prólogo aqui fala no versículo 10 e versículo 11 da rejeição. Muitos rejeitaram e muitos vão continuar rejeitando. E Jesus é mostrado no Evangelho de João como a resposta do ser. A resposta do ser está em Jesus. Ele é a resposta. É tanto que você só encontrou significado na vida depois que Ele te alcançou. Não adianta. Não adianta você preencher o seu intelecto. Não adianta você tentar se satisfazer temporariamente com um pecado. Não adianta você tentar viver uma vida louca,
cheia de adrenalina, para encontrar o significado da vida. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Não adianta você se realizar profissionalmente para você encontrar o sentido da vida. A realização profissional não é para encontrar o sentido do ser. Talvez a realização profissional seja um encontro com o ter, mas não necessariamente um encontro com o ser. Você não vai conseguir encontrar o sentido da vida se Jesus não se apresentar para você. Você vai lutar muito, vai sofrer muito e não vai conseguir encontrar isso. O esporte até é uma coisa muito interessante para que a gente libere um pouco e se livre um pouco da carga do trabalho, mas o esporte também não vai fazer com que você se encontre. O happy hour, ah, é abestalhado. Happy hour. O happy hour. Ficou melhor? O happy hour pode ser até um relaxante. Você tira o blazer, executivo, cheio de si, cheio de poder, cheio de sonhos, cheio de ilusões, e senta com os amigos, e vai tomar uns gorozinhos. Você não vai se encontrar. Essas coisas temporárias, elas são tão complicadas porque as tensões que são libertas em questões temporárias, elas voltam, parece que voltam duplicadas depois. O homem precisa se encontrar com Jesus. O homem em Cristo, ele não precisa de happy hour. Ele está suficientemente preenchido. O homem em Cristo, ele não precisa se refugiar no pecado, porque o pecado não é só sem vergonhice, também. Mas o pecado é fuga. É fuga. O homem, ele peca porque ele encontra ali um meio de fuga. O pecado é uma fuga que te leva a um prazer temporário. E não adianta você falar que está tudo certinho. Não existe ninguém justo nessa terra. A não ser que Jesus o justifique. Não existe ninguém bom nessa terra. E o prazer do homem começa a ser justamente em coisas que não vai trazer aquilo que somente o Senhor traz. O capítulo 1 de João é um hino de louvor ao Cristo encarnado. João anuncia que a encarnação de Jesus, a luz do Senhor resplandeceu nas trevas. A encarnação de Jesus é um novo começo para a história da humanidade. É um novo começo para aquele que é alcançado pela graça mediante a fé. O Deus que se fez carne, fez da escuridão a luz para que andássemos. Ele transformou a escuridão em luz. Nós não tínhamos expectativas nenhuma. Nós não tínhamos nada que pudesse fazer com que enxergássemos a luz no fim do túnel, a não ser
quando Jesus se apresentou, tocou. Aí você, estou vendo. Eu estou vendo agora. Estava cego, mas agora estou vendo. O versículo 10 e o versículo 11 é algo bem negativo, porque o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas os versos 12 e 13, nós entendemos, nós começamos a glorificar a Deus por um remanescente. Diz o texto sagrado, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O povo da aliança de Deus. Esses primeiros versículos anunciam um novo nascimento, o nascer do alto. O termo poder não significa poder, mas significa direito. Significa um empossamento, um direito, feitos por Deus, filhos, pela fé em Jesus Cristo, fomos feitos por Deus, filhos. Pastor, e todo mundo que nasce não é filho? Não. Pelo menos o que a Bíblia diz, não. Se você leu no gibi isso, ou se você leu na revista Caras, ou na revista Super Interessante, que quer contradizer tudo que a Bíblia diz, mas se você foi para a Bíblia, não. O homem nasce, mas ele se perde, ele desobedece. Aquela história do Éden, não é historinha para boi dormir não, é verdade. E a restauração da filiação de Deus na vida do homem vem por intermédio de Jesus. Por um homem entrou o pecado, por Adão entrou o pecado, por Jesus entrou a salvação. Jesus é o segundo Adão. Não há um justo, não há ninguém bom. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Ele nos fez, nos gerou e nos fez filhos. Nos tornou, nos entregou a fé, pela graça, mediante a fé. E isso nos tornou filhos de Deus. Isso parece até um discurso muito separatista. Mas quem separou, não foi Deus que se separou do homem, mas o homem que se separou de Deus. Quando a gente fala de filiação em Deus, algumas pessoas vão dizer assim, mas poxa, eu sou filho de Deus. Não, se Jesus não te alcançou pela graça, você é uma criatura rebelde que precisa de ter esse encontro com o Senhor. Parece que a gente está lidando com um Deus perverso. Quem foi perverso não foi Deus. Quem foi perverso foi o homem, que não obedeceu à voz de Deus. Que não obedeceu à voz de Deus. O que significa adoção, ser adotado? É uma mudança de situação e condição legal diante de Deus. Antes eu não tinha acesso a Deus. Por exemplo, vamos lá. Vamos usar aqui a nomenclatura jurídica. Você não tem um direito, você recebe aquele direito, e a partir do momento que você recebe aquele direito, você pode legalmente usufruir daquele direito. Você foi diante do juiz e falou, olha, eu tenho direito em relação a isso, isso, isso e aquilo. O juiz foi lá e declarou, e você foi lá e usou o direito. É isso que Jesus fez na cruz. Ele nos deu um direito,
E esse direito agora faz com que eu e você nos relacionemos com Ele. Nós temos acesso a Ele. É um direito que Ele conquistou na cruz. Nos tornamos filhos. Gozamos dos direitos inerentes ao filho. Olhamos para o Pai, não como um capataz. O Evangelho de João capítulo 15 diz: vós sois meus amigos. Se praticais o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai compartilhei convosco. Caramba, você é amigo de Deus. Você tem um amigo que é forte, hein? Meu irmão, que amigo é esse que Jesus nos arrumou, hein? Isso é adoção. Adoção é Jesus nos tornar amigos de Deus. Fruto da justiça, da justificação. Ser amigo de Deus. Não é pelo seu mérito, não é porque você é bom, não é porque você cumpriu todos os seus deveres na sociedade, não é porque você é um bom pai, não é porque você é um bom filho, não é porque você é um bom pagador, não é porque você é isso, não é porque você é aquilo, não é porque você é o tal, não. É justamente porque você não é nada. Deus te fez se tornar filho dele. E tem pessoas que ficam levando a vida cristã de uma forma tão banal. De uma forma tão mediana. Se esquecendo que são filhos de Deus, por adoção em Cristo Jesus. Você já parou para pensar do tamanho do direito que foi conquistado por você, para você? Você já parou para pensar na dimensão do direito que Cristo conquistou? Direito de ter acesso a Deus. Significa dizer que eu oro, Deus me ouve. Significa dizer que, em nome de Jesus, eu tenho agora relacionamento com Ele, com o Pai. Restauração do início. Adoção significa perdão, reconciliação, cuidado paterno. É diferente da adoção natural. O adotivo natural não tem culpa de nada, coitadinho. Isso tem uma coisa que me faz chorar quando eu vejo na televisão crianças na creche. A adoção natural é totalmente diferente da adoção espiritual. O adotivo, no plano natural, ele não tem culpa de nada. A adoção espiritual é muito mais profunda, porque nós tínhamos culpa até debaixo d'água. A adoção natural, uma criança não tem culpa. Eu acho que a culpa que ela teve é de ter nascido. No sentido da adoção. Lógico que ela tem culpa, a culpa da separação de Deus está na vida dela. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. A adoção espiritual é muito mais profunda que uma adoção natural. O que Jesus fez por mim, por você, é muito mais profundo do que você se deslocar a uma creche e conseguir adotar uma criança. Aquela criança não tinha culpa de nada. Ela não tinha culpa dos pais terem abandonado. O que Cristo fez por nós é muito mais profundo. Eu não posso nem comparar a adoção de Cristo com a adoção natural. É incomparável. É incomparável. O adotivo espiritual é liberto de uma culpa. O adotivo espiritual era culpado, não merecia. E a graça veio e fez aquilo que ele não merecia. Seres humanos caídos, agora são filhos de Deus, pela fé redentora. São filhos de Deus pela fé redentora. Eu queria aqui extrair algumas implicações práticas disso.
Parece que o pastor falou muita coisa doutrinária, e o que isso tem a ver comigo? Tem a ver. Primeira implicação prática, relacionamento. A adoção te deu o direito de se relacionar dia após dia. Você está no emprego, você está falando com Deus. Você está andando dentro de casa, acordando, levantando, dormindo, caminhando, você está se relacionando com o Pai. A sua vida agora é uma vida que não é vivida conforme os seus critérios, os critérios de Deus agora que fazem parte da sua jornada. Você agora tem um cuidado paterno. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. O cuidado paterno de Deus. A garantia de participarmos futuramente com Ele na sua glória. Tem pessoas que querem trabalhar somente as promessas. Sabe aquela caixinha de promessas? Ai, meu amigo, abre essa caixinha de promessas, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus não tiver nada para você hoje, você não precisa se importar com isso. Porque a promessa da glorificação, se não for algo grande para a sua vida, nada do que acontecer aqui na terra vai te preencher. As pessoas nunca conseguem ser preenchidas nessa terra, porque a promessa da glorificação, a promessa da volta de Jesus, a promessa da vida eterna, não passa de alguma coisa muito distante para as suas vidas. Agora, a partir do momento que o homem que foi adotado por Deus se torna herdeiro das coisas do Senhor, tem a convicção de que um dia ele participará da glória. Tudo aqui vai virar coisa pequena. Você sabe por que as coisas na terra são tão grandiosas para o homem? Você sabe por que coisas pequenas ou coisas grandes incomodam tanto aqui? Porque a gente não pensa lá, a gente só pensa aqui. E quando a gente só pensa aqui, tudo aqui vai nos incomodar, nada aqui vai estar bom, a gente vai só murmurar, a gente só vai reclamar. Agora, a partir do momento que a minha vida está centrada no Senhor, eu penso no meu Redentor, eu medito no meu Salvador, eu não vou ter tempo para picuinha aqui na terra. Eu não estou dizendo para você que a vida com Deus é um escapismo da terra. A vida com Deus é uma vida de alguém que vai para uma caverna e esperar a volta de Jesus. Não! Eu não disse isso. Eu disse para você que a sua prioridade vai ser invertida. A adoção implica para nós que um dia nós seremos elevados até o céu. A glória de sermos reconhecidos como filhos de Deus. A nossa filiação em Deus, a adoção, será gloriosamente manifesta no segundo advento de Cristo. Os nossos corpos ressuscitarão. E essa natureza caída, pervertida, essa natureza nojenta que nós adquirimos de Adão, chegar no céu eu vou pegar Adão. Cara, você acabou com a gente. Se não fosse Cristo, você acabou com a nossa raça. Se não fosse o Senhor, eu vou aliviar a tua barra porque Jesus veio e anulou a sentença que você trouxe para as nossas vidas. Eu vou te aliviar aqui porque Jesus, Ele fez aquilo que, Ele anulou aquilo que você fez. A manifestação da volta de Cristo vai fazer com que a adoção que nós recebemos dele tenha sentido.
Talvez para você hoje, a ser adotado por Deus, receber a filiação divina não tenha tanto sentido, mas precisa começar a ter. Porque a igreja, vou te dar uma definição, uma das definições de igreja. A igreja é uma luneta. Tudo aquilo que vivemos como corpo de Cristo, é como se você estivesse vendo o céu no feixe de raio de luz. Experimentamos aqui, hoje de manhã nós tivemos a ceia, uma representatividade daquilo que vai ser lá no futuro. A gente consegue viver aqui o reino agora, com algumas dádivas. Deus, pela graça infinita dele, faz com que a gente experimente hoje algumas gotículas do céu, algumas questões, algumas coisas que nós viveremos de forma gloriosa, de forma poderosa. O nosso corpo mortal, esse corpo corrupto, sujeito ao erro, sujeito à falha, esse corpo será imortal. Esse corpo viverá de uma forma totalmente incorruptível. O crente verdadeiro, ele diz: Senhor, volta logo, porque eu quero sair desse corpo corruptível. O crente verdadeiro, ele fica esperando a volta de Jesus. Ele diz: Jesus, volta logo, porque eu quero viver para a tua glória. Jesus, volta logo, porque eu não quero mais, isso aqui não é para mim, a minha cidade é outra, eu estou aqui temporariamente. Jesus, volta logo, porque minha cidadania é celestial, não é terrena. Jesus, volta logo. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, o ponto de sermos tratados como filhos de Deus, 1 de João 3, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O Evangelho nos promete que nós o veremos como Ele é. Que isso ocupe a nossa meditação. Em vez de você ficar acordando de madrugada pensando besteira, pensando como é que vai fazer para pagar as contas no outro dia, pensando como é que vai ser daqui a 10 anos. Que não é assim? Para alguns é. Sabe que a pior coisa que existe é acordar de madrugada. Aquele intervalo que você sai do quarto para tomar uma água na cozinha, passam milhões de coisas na sua cabeça. O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser dos meus filhos? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Quando você acordar de madrugada, deixa eu te dar uma dica. Antes de pegar a água lá na geladeira, vai na sala, ajoelha e diz: glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua salvação. Sai da tua cama, antes de pegar o copo com água, ajoelha e diz: Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio na promessa vindoura. Eu fui comprado com o sangue do Senhor. Começa a meditar nas grandezas de Deus. Senhor, eu aguardo a expectativa da volta do Senhor ardentemente. Você sabe por quê? Porque o seu foco vai ser desviado. Você vai parar de ficar sendo
consumido por essa vida. Tem pessoas que estão sendo consumidos por essa vida, estão sendo retalhados por essa vida, e nós precisamos parar e começar a fitar os olhos em Jesus. É o que o autor aos Hebreus nos ensina: fitai os olhos em Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido, quando você olha para Jesus, você não tem tempo para ficar pensando besteira. Não tem. Você não tem tempo para ficar pensando besteira. Pense no Senhor. Aguarde o momento de Deus. Pense na volta de Jesus. Pare e pense na volta de Jesus. Romanos 8,19 diz: a própria natureza criada aguarda. Gente, a natureza está aguardando, com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com dores em parto. A adoção nos leva a isso. Nos leva a pensar nele. E é o que nós vamos combinar a partir de agora. Pare de pensar em si mesmo. Comece a pensar nele. Isso não é um esforço mental. Isso não é aquela meditação zen que você vai parar e ficar assim. Não. A graça do Senhor vai te auxiliar. Pense nas coisas de Deus. Pense na sua salvação. Comece a meditar na convicção que você tem da sua salvação. Comece a meditar na convicção que você tem das coisas de Deus. Comece a meditar na grandeza que foi o Deus se esvaziando da sua glória e se fazendo homem. Comece a meditar na grandeza que foi esse Jesus morrer, ressuscitar. Comece a meditar na grandeza da volta de Jesus, do retorno de Jesus. Para muitos vai ser terror e pânico, mas para os que creem realmente será um motivo de grande gozo, de alegria, de regozijo, de paz, de triunfo sobre a vida. Essa vida não é boa. Se fosse boa, nós não queríamos e não teríamos que pregar o Evangelho. Nós temos alguns momentos de alegria, nós temos alguns momentos que a gente se agarra completamente a eles. O erro é esse, o nosso erro é esse, é que os poucos momentos que a gente tem, a gente se agarra neles e pronto, aquele é o momento principal e não tem mais nada na vida. Pense no Senhor, porque a alegria verdadeira e completa da sua salvação. Que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão. Que Deus possa nessa noite fazer com que eu e você venhamos meditar nas grandezas dele. Amém?